as bem-aventuranças é o caminho, a verdade e a vida, tá? Meu slide ficou muito grande ali, mas aqui está escrito a vida aqui, né? Para a gente começar um ano com mais esperança, com mais força, com mais fé, lembrando, né, da passagem de Jesus, o momento em que Jesus se reuniu, né, na montanha com milhares de pessoas, e pessoas carentes de todos os tipos de carência, sofrendo, né, misérias terríveis daquela época, pessoas que viviam dependentes dos outros, viviam escravizados, viviam martirizados, adoentados e sem esperança, e foi um momento que Jesus, né, levou muita paz, muita esperança para todos nós, para todos eles. E segundo alguns irmãos espirituais, muito importante, esse momento do Sermão da Montanha, é o momento em que Jesus esteve mais iluminado, né? É o momento do ápice da luminosidade de Jesus, que astros de outros planetas, segundo o próprio Emmanuel, se aproximaram da Terra só para ouvir, né, o sermão de Jesus e apreciar a beleza e a luz que saía do Cristo. Então, o nosso objetivo de hoje, rapidamente, o nosso tempo é bem curto, não é falar de todas as bem-aventuranças, a gente está trazendo aqui hoje assim, uma reflexão para cada um de nós, tentar tirar o espírito da letra, tirar a sabedoria do Evangelho de Jesus, né? A gente lê, a gente acha muito bonito tudo que a gente lê escrito pelos evangelistas, mas é preciso necessariamente que a gente tire a sabedoria, o ensinamento para cada um de nós individualmente falando. O que o Evangelho de Jesus está fazendo comigo, está promovendo em mim, principalmente em momentos de grandes desafios que a Terra está passando, aonde nós vamos ser chamados ao o momento do nosso testemunho. Nós estamos nos preparando para isso, nós estamos nos fortalecendo, né, para que o momento que a gente vai provar para Jesus o quanto nós o amamos, o quanto nós admiramos e aprendemos através do seu Evangelho, o quanto isso foi bom para nós. Então, o nosso objetivo é tentar entender um pouquinho mais dentro do nosso tempo o que Jesus quis trazer para nós, banhado de tanto amor, de tanto carinho, né? E a Amélia Rodrigues fala que foi um momento do verdadeiro amor incondicional, quando Jesus se mostrou para nós através do Sermão da Montanha. É claro que todo o seu Evangelho é muito rico, traz para nós muita coisa maravilhosa para a vida da gente, mas assim, o Sermão da Montanha, segundo os irmãos espirituais, é um momento que a gente deve focar mais e tirar dali o máximo que a gente pode para a nossa vida. Não é pensado sobre o outro, não, mas sobre nós. Qual é o aprendizado que eu vou levar dessa casa essa noite? É claro, na medida do possível, sem nenhuma pretensão. O Sermão da Montanha, de certo, é um dos ápices do Evangelho de Mateus e dos ensinamentos do Mestre Jesus. Ele sintetiza com inegável beleza os passos que nos conduzirão à legítima felicidade. Hoje nós estamos vivendo momentos, ou podemos viver aqui na Terra, momentos de tranquilidade. Nós aprendemos com o advento do Espiritismo que nós não viemos aqui na Terra para termos felicidade plena e absoluta, para descansarmos, para passearmos, para a gente admirar as paisagens, as praias. Não, nós viemos no planeta Terra para o nosso trabalho espiritual, para o nosso ministério. Cada um vem com uma missão aqui na Terra. E junto com essa missão, nós vamos encontrar os desafios que vêm junto, né? A gente vem para resolver algumas coisas, mas a gente vem também para encarar algumas dificuldades que são necessárias para o nosso aprendizado espiritual. Então essa legítima felicidade pode ser para nós alguma coisa num futuro não tão muito próximo, um futuro mais distante, onde a gente vai voltar algumas vezes aqui na Terra, onde a gente vai aprender mais, a gente vai buscar mais, onde a gente vai vir para doar mais, de acordo
com a potencialização espiritual que a gente vai adquirindo nas convivências, nas vidas que a gente tem aqui. Hoje, nesse momento do planeta Terra, conforme nós já dissemos, é um momento muito importante, de grande transição planetária, onde os testemunhos estão se aproximando cada vez mais próximos de nós. Já passamos pela pandemia do Covid, né? E aí essa pandemia trouxe para nós ensinamentos grandiosos. Muitos aproveitaram, reflexionaram, outros não, né? Outros continuaram o mecanismo das suas vidas, das suas atitudes. Então, outras oportunidades virão de encontro a nós para que nós possamos também estar preparados para atingir, né, num tempo certo, essa legítima felicidade. Mas no Evangelho do Cristo, ele já traz para nós, mais diretamente, precisamente no Sermão da Montanha, a receita de como ele, Jesus, que fora criado simples e ignorante, como cada um de nós, também veio ao encontro das dificuldades, mas conseguiu vencer esse mundo. E Jesus, vendo a multidão, subiu no monte e, sentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo... Então, aqui, só para repetir para vocês, nós não vamos falar de todas as bem-aventuranças, não é o nosso propósito, porque a gente não tem tempo. Nós vamos tentar entender melhor, né, qual que é o nosso lugar nessas bem-aventuranças, onde nós nos projetamos nessas oportunidades, nesses conselhos, nesse caminho maravilhoso que Jesus trouxe para nós. Então, reforçando a informação do Emmanuel, não é minha não, que nós precisamos de tirar a sabedoria do Evangelho. Para quê? Quando eu tiro essa sabedoria, o entendimento do Evangelho, eu vou estar usando ela melhor no meu benefício. Se eu entender melhor uma lição, se eu entender melhor um direcionamento, um conselho, uma regra, uma ordem, eu vou saber usar ela melhor em prol de mim mesmo, né? E aí eu vou ser um soldado melhor de Jesus, eu vou estar podendo trabalhar mais e melhor para Jesus. Então, tirar essa sabedoria do Evangelho é entender o Evangelho, mas assim, entender profundamente mesmo. Não vai ser essa noite que a gente vai conseguir isso. A gente vai lendo e a gente vai entendendo outras coisas, o ensinamento vai vindo, vai se expandindo. Cada vez que você lê uma mensagem, você aprende uma coisa diferente, né? Isso é muito bom. Então, nós estamos aqui assim, tentando tirar um cadinho aí do espírito dessas letras que a gente vai ver aqui durante esses 30, 40 minutos que a gente vai ficar junto. Então, a primeira é essa: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É interessante notar que o Sermão da Montanha parece encadeado numa ordem lógica sucessiva de virtudes indispensáveis à elevação moral. Mas quais são as virtudes pelas quais nós, os espíritos, vieram aqui na Terra? Todo mundo já sabe. Aprender mais sobre a fraternidade, sobre a solidariedade, sobre a gratidão, né? Aprendemos a sermos pacientes, íntegros, não julgar os nossos irmãos, né? A gente trabalhar para Jesus. Essas virtudes que para nós são indispensáveis se nós queremos alcançar aquela legítima felicidade que a gente viu no outro slide. Porque neste momento, por mais tranquilo que nós possamos estar, com a saúde bacana, com o nosso relacionamento bacana, assim, aquela tranquilidade de uma família, nós ainda não temos noção do que nos espera aí para frente, no que se diz respeito a mundos felizes, com grandes oportunidades de trabalho. Tem muita coisa boa preparada para cada um de nós, que a gente vai experimentar de acordo com o nosso merecimento, de acordo com o nosso trabalho. A primeira bem-aventurança, então, nos fala de humildade, que também é uma das grandes virtudes que nós precisamos de buscar aqui na Terra, de reconhecimento de nossas imperfeições, ou seja, pobreza moral, pobreza espiritual, né? Dificuldade de entender as coisas de Deus ainda. Por quê? Reconhecer que temos más inclinações a vencer é o primeiro passo para efetivamente superá-las. Então, ser humilde, essa humildade aqui, que vai nos garantir, como o próprio Cristo disse aqui, né, o reino dos céus, nos colocarmos naquela posição de aprendiz, porque realmente nós somos aprendizes.
Por mais que a gente entenda sobre um projeto, por mais que a gente entenda sobre uma situação, por mais que a gente entenda através das leituras, dos estudos que a gente faz aqui no centro, nós somos, como diz o ditado popular, eternos aprendizes. Porque a gente não sabe o que nos espera aí para frente. A gente costuma dizer que quem faz faculdade de medicina tem que estudar para o resto da vida nessa encarnação. Os advogados, as leis estão mudando o tempo todo, tem que estudar para o resto da vida. Como é que as professoras vão dar a mesma aula 10, 15, 20 anos? Tem que estar estudando. Atualizações, congressos, pessoal aí da odontologia. Então, sempre pronto para aprender. Sempre pronto para servir. Este é que é o pobre de espírito que conseguirá, que atingirá, né, o aprendizado dessa virtude, se colocando nesta posição. Mas, sempre trabalhando. Mesmo, né, com essa concepção de que nós ainda temos muito para aprender, o que nós já aprendemos, o que nós já detemos de conhecimento, nós precisamos de colocar isso aí a mãos à obra. Nós precisamos de colocar isso aí para a comunidade, para a minha família, para o meu trabalho. O espírito de cooperação anda junto com esse espírito de humildade. Então, o pouco que eu sei, ou o que eu sei, eu vou passar para os meus irmãos, eu vou trabalhar, porque tem uma bem-aventurança aqui, onde Jesus fala dos mansos, que vai explicar bem para nós isso. Eu não vou falar agora para vocês, porque eu não vou me antecipar. O slide desceu, tá vendo? Aquele que acredita não precisar evoluir, não se esforça para progredir e melhorar. Ou seja, ele vai continuar numa linha, num trajeto, onde ele vai achar que está tudo bem com ele. Né? Porque é difícil dele olhar para si mesmo, é difícil dele olhar para suas mazelas, o mergulho dentro de nós mesmos. Às vezes é muito importante para nós podermos identificar se nós estamos realmente nos colocando nessa posição. Às vezes é difícil, porque o orgulho, o egoísmo, que, né, ainda é uma verdade na vida da gente, nos impede dessa reflexão às vezes. Então, dizendo que o reino dos céus é do simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades, ou seja, né, da humildade de coração, de simplicidade de coração e humildade de espírito, será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. A luz que tanto precisamos para iluminar o nosso caminho, meus irmãos, nós a encontraremos quando nos despusermos da rigidez das nossas opiniões, que às vezes nos impede de buscarmos um novo aprendizado, nos impede de observar uma ótica que eu não estava percebendo, né? Nós a encontraremos quando nos dispusermos da rigidez das nossas opiniões, quando nos impomos diante do outro e de uma situação, e da limitação do nosso olhar, né? Limitando, aqui desceu um pouco, mas eu me lembro, quando a gente julga apenas com os olhos, o que os olhos da matéria estão assistindo, o que os olhos da matéria estão apreciando. E aí eu lembro de uma passagem da Joana de Ângeles, que ela orienta muito bem isso para a gente, que nós não temos o direito de julgarmos uma situação, um irmão nosso de jornada, nós não temos o direito, primeiro porque legitimamente nós não temos moral para isso. E em segundo lugar, porque nós não conhecemos o passado espiritual daquela pessoa. Nós não sabemos o que aquela pessoa passou ontem em casa. Não estamos dizendo lá em outras vidas, não, que seria mais profundo dizer, o outro passou por grandes necessidades em outras encarnações, e aí agora ele vem para tentar resolver alguma coisa nessa. Não é só isso, não. Nós não sabemos da miséria alheia daquela pessoa no seu dia a dia, das dificuldades daquela pessoa no seu dia a dia. O que levou aquela pessoa àquela situação. Então, legitimamente, nós não temos moral para julgar ninguém. Mas, assim, acima de tudo, vamos procurar entender as atitudes, vamos procurar observar as pessoas, mas não com os olhos só da matéria, mas com os olhos da alma, com um pouco mais de compreensão. Como é que eu faço isso?
observando mais as pessoas, convivendo mais as pessoas, não se antecipando, né, a uma impressão que às vezes a gente teve numa situação. Isso é muito perigoso, porque ali na frente a gente vai perceber que não era nada daquilo que a gente imaginava. Tem uma passagem, não sei se eu já contei para vocês, mas se eu contei eu vou repetir. Tem uma passagem do Divaldo com a Joana de Ângeles, lá no começo do ministério do Divaldo, lá no comecinho. O Divaldo estava muito desanimado do trabalho dele, muito desanimado, né? E isso aí acontece muito com a gente, quando a gente se predispõe a fazer alguma coisa boa, né? Aí as investidas em cima da gente vêm, mas vêm com muita força, as críticas em cima da gente vêm, mas vêm com muita força, na tentativa de destoar a gente do trabalho, desanimar a gente do trabalho. E o Divaldo, ele tinha muitas críticas de casas espíritas quando ele começava, inclusive da própria família também. E aí, no momento desse de desânimo, ele novinho, com 19 anos, 20 anos de idade, quando ele iniciou o ministério dele, a Joana de Ângeles já tinha uma relação mais próxima com ele, ele já estava convivendo com ela há algum tempo na psicografia e na evidência, etc. Ela falou assim: o que foi, meu filho? Está desanimado por quê? Aí é lógico que os espíritos que conhecem a gente e leem a gente, né, plenamente, aí ele falou: ah, dona Joana, eu estou muito desanimado, porque as pessoas só querem criticar, as pessoas só querem ofender a gente. Não conhece. E olha que num local, né, no estado onde ele começou o ministério dele, onde o catolicismo predominava, o espiritismo não estava num nível de entendimento muito grande naquela região, então todas essas dificuldades o Divaldo enfrentou. E aí ele falava, no meu trabalho as pessoas me criticam, eu tenho críticas na minha casa, em alguns lugares onde a gente vai falar também, as pessoas interpretam de forma diferente. Enfim, o Divaldo estava bem desanimado, né? Bem desanimado. Aí ela falou com ele assim: olha, meu filho, você vai reparar o seguinte, no último dia do seu corpo aqui na Terra, quando você estiver prestes a voltar para a pátria espiritual, no último dia, você vai observar que tudo isso que você está me dizendo hoje, que todas as ofensas que já te dirigiram e vão te dirigir, outras maiores ainda, pode se preparar, porque você está semeando coisas boas. Então os adversários vão tentar atrapalhar. Os adversários vão usar os desavisados, os invigilantes, para te atacar, os encarnados, né? Mas você vai perceber, nesse momento derradeiro deste corpo aí na Terra, quando você estiver indo embora, que tudo isso que está acontecendo hoje, e eu repito, piores irão acontecer, não foram, não são e não serão capazes de atingir você. Porque isso não existe. Existe. Essas ofensas que estão dirigindo a você, essas coisas que estão falando sobre você, são verdade? Existe? Tem alguma procedência? Hoje tem? Aí ele falou assim: não, então por que você está se aborrecendo? Por que você vai deixar isso aí ser um obstáculo para o seu trabalho, na sua evangelização, na evangelização das pessoas que vão ler o nosso trabalho? Por que se você, mesmo que você fosse, mas como você está me afirmando que você não é, eu acredito que você não seja, porque você está dedicando, está trabalhando, por que você está se incomodando com isso? Hoje, a gente assiste muito ele, né, o Divaldo, na internet, que já deve estar dando uma desacelerada no trabalho dele, então ele presenteia a gente com os vídeos dele lá na Mansão do Caminho, e ele fala o seguinte, que o que ele aprendeu ao longo da vida, e as ofensas continuaram, né, mas o que ele aprendeu ao longo da vida é que ele pode ter muitos inimigos. Ele pode ter muitos inimigos, mas ele não se sente inimigo de ninguém. E se você tem um inimigo, pessoal, o problema é dele, não é seu. Isso não pode, né? Nós não temos o direito, a verdade é essa, de deixar com que as investidas, os obstáculos atrapalhem o nosso trabalho evangélico. E todo mundo aqui tem um trabalho evangélico. Todo mundo aqui tem uma missão para cumprir nessa terra. Né? Pode ser como pai, como mãe, pode ser como profissional, pode ser como religioso. Então nós não temos o direito, porque a nós
foi dada essa oportunidade de estarmos aqui hoje, cumprindo esse papel que eu estou fazendo na sociedade. E nós precisamos de atuar aqui o máximo e o melhor possível em nosso benefício. Nós não viemos nessa terra para beneficiar a ninguém. Na literatura espírita, ninguém diz isso para nós. Nós somos, cada um de nós, uma individualidade espiritual que vem independentemente para o crescimento de qualquer outra companhia, qualquer outro ministério, mas nós também não teremos êxito no nosso crescimento espiritual sozinhos. Nós vamos ajudar uns aos outros. Aí sim. Mas, a gente costuma até dizer, se ele não quer ir, se ela não quer ir lá no centro, eu vou. Eu quero ir. Para eu me tornar uma pessoa melhor para ele ou para ela lá em casa. E ela poder perceber que aqui no centro, no Dom Pedro, é capaz de mudar o Renato. Porque o Renato era tão diferente antes de vir para cá e agora ele é outra pessoa completamente diferente. É mudar pelo exemplo. Então, nós não temos o direito de negligenciar o nosso trabalho, seja ele qual for o setor, principalmente o religioso, mas é claro, a família, o Instituto Família, o profissional, onde a gente acha a oportunidade de crescimento espiritual. Nós não temos o direito de deixar que as coisas alheias, as opiniões, nos enfraqueçam, nos atrapalhem no nosso ministério, né, diante do Evangelho de Jesus. E aí, quando eu vou fazer o melhor de mim, quando eu estou doando aquilo que eu tenho, mesmo que não seja muito. Não, às vezes a gente faz uma coisinha pequena, um trabalho de assistência, um atendimento fraterno. Estou falando do trabalho filantrópico, da doação do maior tesouro que nós temos. Vocês sabem qual que é o maior tesouro que vocês têm? É o tempo. O maior tesouro que nós temos é o tempo, é o nosso tempo. Ele é valiosíssimo, porque a gente pode usar ele ao nosso favor, devemos usar ao nosso favor, né? Ganhando o nosso pão de cada dia aí durante o dia, procurando os estudos à noite, trabalhando a nossa religiosidade, se enganjando num trabalho filantrópico, usando ele o máximo possível, porque está passando assim, ó. E a gente começa a perceber isso quando ele começa a acabar na vida da gente, né? Então, assim, ser pobre de espírito é essa posição de aprendiz, é essa posição de colaborador, é essa posição de trabalhador atencioso, observando o meu irmão de jornada, para que eu possa olhá-lo o mínimo possível com os olhos da matéria, mas começar a conhecer aquele irmão pela emoção, pela vibração, pelos momentos de dificuldade dele e perceber que ele é um merecedor da misericórdia de Deus, assim como eu também sou. E os bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Em verdade, há, do verbo haver, os que choram por desespero, por defrontarem-se com uma realidade torturante e degradante. Isto é o choro da lamentação, daqueles que maldizem da sorte. Estes não buscam a reparação, tampouco a verdade. Choram como crianças que anseiam pela satisfação das suas vontades mais pueris. Este não é um choro do espírito, mas um protesto frívolo, disfarçado de lágrimas superficiais, onde o orgulho, o egoísmo, tudo está predominando. Não existe aquele desejo de reparação, a revolta toma conta da pessoa porque ela acha que ela é merecedora de uma coisa que não tem, ela acha que ela não é merecedora de uma situação difícil que está passando, então é só revolta, é só revolta. Estes não serão consolados. Os que serão consolados são os que sofrem pelo Espírito, aqueles que verdadeiramente estão sabedores dos seus erros, cientes dos padecimentos que cultivaram para si mesmos e suplicam misericórdia para os seus sofrimentos. Estes, sim, serão consolados, pois anseiam por reparação. O filho pródigo sai de casa, né, larga o pai, larga o irmão e vai para a vida, gastou tudo, como diz a música do padre, né, gastou tudo, ficou sozinho, sentiu fome, sentiu solidão, depois estava sem dinheiro, os amigos abandonaram, ele se arrepende,
ele quer voltar para debaixo das graças do Pai, ele sabe que o Pai está de braços abertos para recebê-lo, errei, e volta para debaixo das asas do paterna, que recebe ele de braços abertos. Esse sim merece o consolo. Por quê? Errou, se arrependeu, sabe que pode voltar, sabe que o Pai é infinitamente bom, justo e misericordioso, e que vai recebê-lo como recebeu, e aí começa, né, inicia a sua reparação. Aqueles outros, os que serão consolados, que apesar das dificuldades, das dores, da solidão, carregam em seus corações a certeza, alimentada pela esperança de que um dia tudo passará. Mesmo que eu não consiga o amparo que o filho pródigo teve do pai, daquele pai, naquele momento, aparentemente, mesmo que eu não consiga, mas eu sei que essas dificuldades foram trazidas até a minha vida por mim mesmo, não é culpa de ninguém, eu não tenho que revoltar, que culpar ninguém, foi em vigilância, foi conquista minha, e eu preciso trabalhar para que isso um dia desapareça da minha realidade. Então eu nutro o meu coração com isso e vou passar pela minha dificuldade, vou passar pela minha dor, porque eu sei que um dia tudo vai passar e eu vou voltar novamente, né? Então, só recapitulando, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, aqueles irmãos que são sabedores da sua dependência, da sua pequenez espiritual, da sua necessidade de aprendizado, mas mesmo com todas as dificuldades, com todas as limitações, é um trabalhador, oferece o que tem nas suas mãos para Jesus, mesmo que não estejam tão cheias, né? E bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, são aqueles irmãos que estão conscientes dos seus erros, né? da sua saída do caminho da justiça, da retidão, que abandonou, que saiu do caminho religioso, às vezes errou com uma pessoa, pode ser uma questão até emocional, no relacionamento, mas eu quero ir lá, eu quero pedir desculpas, e mesmo que eu não as tenha agora, eu vou trabalhar para que isso um dia aconteça, pedindo sempre a Deus força e o exemplo de humildade em pedir desculpa e se esforçar para ser uma pessoa diferente. O consolo vem até nós. E bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansietude é um temperamento calmo, brando, que não suscita revolta. Quem assim procede, pelo seu bom exemplo, já colabora para um clima ameno e de paz, combatendo implicitamente os escândalos morais. A pergunta que a gente sempre faz nesse pedacinho aqui é o seguinte: qual terra? Será que a terra aqui deveria ser a terra com letra maiúscula? Né? Será que é o planeta Terra? Qual terra que, né, esses mansos herdarão? A gente pode ter algumas respostas, né? Eu, diante da minha observação inicial, poderia dizer que se eu for uma pessoa calma, se eu for uma pessoa tranquila, se eu não for aquele tipo de pessoa que não se aborrece à toa. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa e a gente fala assim, a pessoa quando é muito tranquila, fala assim, você vai viver 100 anos. Né? Por quê? A pessoa não se adoece com quase que nada. Ela não deixa a cólera, por exemplo, contaminar os seus órgãos, os tecidos, o estômago. Ela não cultiva a raiva, o rancor. É uma pessoa tranquila. É uma pessoa que dá valor à sua saúde e por isso adoece muito pouco, porque não deixa as emoções exteriores, os fatores exteriores, fazer com que ele adoeça. Porque isso, pessoal, isso acontece frequentemente na vida da gente. Inclusive eu ouvi numa palestra do Piantra aqui mesmo. Nós somos capazes de deixar, né, outras pessoas, fatores exteriores, sentimentos exteriores adoecerem a gente. Nós não podemos. Ele usou até uma frase: a gente leva o problema para a cama. A gente leva uma discussão para a cama, a gente fica remoendo aquilo, né? Então, assim, nós precisamos tomar muito cuidado com isso,
porque os únicos prejudicados somos nós mesmos. Às vezes, você teve uma discussão com alguém, aquela pessoa já até esqueceu, e você está remoendo. Cuidado com os pensamentos intrusivos, porque surgiu uma situação que te desequilibrou. Aí os companheiros espirituais, sofredores, que nos acompanham, aproveitam aquela situação para colocar mais lenha na fogueira. Aí a gente fica remoendo aquilo. Aí não dorme direito, não alimenta direito, e aí quem vai padecendo é o nosso corpo físico. A gente vai somatizando essas energias negativas que vão provocando as feridas, as gastrites, as úlceras e por aí afora. Então, pode ser que esse manso aí, que está herdando a terra aí, seja agora, essa terra de agora, nesse momento. Que aí a pessoa vai ter uma saúde que vai fazer com que ele se aproxime o máximo possível de um espírito completista. Né? Pode ser. Mas alguns irmãos espirituais dizem que essa terra aí é a terra de regeneração. É a terra, né, de regeneração pela qual o planeta Terra está se transformando. Então, nós, segundo alguns irmãos espirituais, somos os trabalhadores da última hora. Que nós estamos tentando aqui amealhar condições espirituais para nós sermos atraídos a uma terra de regeneração. Né? Então vamos ver o que eles estão dizendo para nós. Ó, embora ser manso não seja suficiente ainda para herdar o reino dos céus. Repare que aqui tem um ainda para herdar o reino dos céus. O que é o reino dos céus para nós? Nós já vimos que o reino dos céus, aqui para nós, na nossa limitação de hoje, é um momento de aperfeiçoamento espiritual melhor. É um momento que a gente vai estar mais iluminado como espíritos, que a gente vai estar trabalhando mais assim, com contextos mais sérios para Jesus, mais importantes. Né? O reino dos céus para nós tem que ser isso, viu, gente? É o nosso aperfeiçoamento espiritual. Mas, está dizendo o seguinte, ó, embora ser manso não seja suficiente ainda para herdar o reino dos céus, já garante a terra. Isso implica que à medida que avançamos em perfeição, mais nos será exigido. E a atitude, a princípio, passiva de não suscitar revolta, deve progredir para o labor ativo de suscitar a paz. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que eu não posso ter a mansietude como virtude na minha vida, sem fazer isso, levar isso para outras pessoas. As virtudes, nós não as conseguimos, nós não temos condições de aprendê-las, retendo-as em nós. Nós precisamos de usar isso no dia a dia. Então não basta nós aprendermos, nós temos que vivenciar isso com as pessoas que convivem conosco, é dar o nosso testemunho. Isso é transformar o conhecimento aqui do centro, o conhecimento do estudo, em sabedoria lá fora. Ele está dizendo ali que não basta ser manso, viver lá no alto da montanha, sem brigar com ninguém. Não, não é isso não. Eu preciso de estar no turbilhão, eu preciso estar no meio da confusão, sem fazer parte dela. Eu preciso estar envolvido com os problemas, eu preciso estar lá dentro de casa na hora que tem algum problema para resolver, ou ser chamado num trabalho, ou então alguma discussão aqui no centro. Eu preciso estar ali dando meu testemunho, mas com calma, com tranquilidade. Eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou uma página viva do Evangelho de Jesus, não completa, não toda escrita, mas com um cadinho de linhas já escrita. Isso para nós é muito importante. Isso quando eu começo a falar, quando eu começo a pensar lá fora, o que eu ouvi aqui no centro, na hora de uma fechada no trânsito, na hora que eu estou lá na fila lá do banco, lá, enorme, e tem uma pessoa impaciente atrás, eu falo, não vou colaborar para essa impaciência, eu não vou dar asas para isso, eu vou me concentrar, eu vou ficar... Quando a gente começa a calar diante de uma provocação, ficar quieto, tomar a aguinha
não engolir, fica quietinho, a boca, não engolir, a provocação vai embora. O Emmanuel ensinou isso para o próprio Chico. Então, ser manso, ter a mansietude como uma realidade na vida da gente, não é simplesmente calar-se definitivamente num canto, se fechar lá, não. É estar participando de todos os desafios que a vida vai nos oferecer para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender. Emmanuel, o benfeitor espiritual, nos recomenda aqui, estou abrindo um parênteses, tá? Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas, olha que interessante, para que absorvamos o conteúdo de sabedoria. Uma página que a gente recebe hoje, quando a gente entra num centro, ali tem muita coisa para a gente olhar, para a gente analisar, mas aquilo tem que tocar em mim. Eu é quem recebeu. Eu é que estou aqui hoje, aqui no centro. Então a minha mensagem aqui é para nós hoje. O que nós estamos lendo aqui, que a gente está ouvindo, né? Aí ele fala assim que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O indivíduo calmo, tranquilo, consequentemente equilibrado, é sadio de alma e de corpo, uma vez que o efeito da cólera, das ofensas, não conseguem atingi-lo. Logo, ele se encontra sempre com a paz. Mas essa paz não deve ser contida nele. Ele deve fazer com que ela se expanda nos ambientes aonde ele se reflete. Os mansos são todos aqueles espíritos que, aproveitando as várias oportunidades reencarnatórias do planeta Terra, se depuraram e evoluíram, segundo os ensinamentos passados pelo Divino Mestre. Ou seja, aqueles que verdadeiramente aprenderam e vivenciaram o amor a Deus e ao próximo. Esses aqui, pessoal, não são coisas paranormais, não. São espíritos como nós, somos nós esses aí. Nós somos os candidatos a essa posição aí. Nós precisamos de aprender isso agora, para que a gente possa ser um pouco mais, se não alcançar a felicidade plena e absoluta, que não é para nós agora, mas sermos um pouco mais felizes, mais tranquilos. Aqueles que fraternalmente contribuíram com o desenvolvimento espiritual do planeta, aqueles que humildemente e com resignação aceitaram e suportaram as suas provas e expiações e se depuraram. Esses aqui somos nós, hoje e amanhã. É o nosso caminho. Nós precisamos de começar a trabalhar isso na gente, né? Aqueles que engrossaram as fileiras do trabalho redentor na seara divina. Aqueles que engrossaram as fileiras do trabalho redentor na seara divina, a gente trouxe exemplos, né? São aqueles irmãos que trabalham lá no Instituto Família, ajudando, né, cooperando, aqueles irmãos que trabalham na evangelização, na casa espírita, nos hospitais, nos orfanatos, né? A transição dos fluidos, a manipulação fluídica através dos passes, pode ser feita aqui no centro, pode ser feita em um hospital, numa residência, né? Os trabalhos filantrópicos de todas as formas. Aqueles que efetivamente contribuíram para o desenvolvimento de seus irmãos de caminhada na senda evolutiva, que já vamos falar do Instituto Família, né? Lá da onde a gente tem grandes comprometimentos, que são irmãos que receberam a gente, ou nós recebemos alguns irmãos, na tentativa de acertarmos algumas coisas. Nós precisamos de tentar trabalhar o máximo e o melhor para o benefício da nossa família, trabalhando efetivamente o Instituto Família. A última bem-aventurança dessa noite: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A justiça, de acordo com os ensinamentos do Cristo, compreende a prática extensiva do amor. Se as leis humanas fossem realmente justas, agiríamos conforme os preceitos cristãos, exclusivamente, e isso bastaria. Mas não são ainda. Não é o nosso caso ainda. Portanto, ao contrário do que se possa pensar, a fome e sede de justiça não implica em vingança, pagar na mesma moeda e pensamentos análogos. Não. Os que têm fome e sede de justiça
são os que buscam a probidade, a verdade, pagar o mal com o bem e praticar a caridade em todas as suas nuances. Qual é o nosso maior desejo? É de termos um país onde a justiça, né, possa predominar nacionalmente, que todas as pessoas tenham as mesmas coisas, que seja dividido tudo direitinho. A gente tem esse desejo. Mas nós precisamos de fazer a nossa pequeníssima parte para que isso aconteça. Não vai ser uma legislação, um martelo batido lá em Brasília, que vai mudar isso, não, gente. Isso é um trabalho nosso, é um trabalho individual de cada um de nós. Fazer com que a justiça prevaleça é devolver o troquinho errado lá de 10, 5 centavos, que para você pode não ser muito, mas para o caixa é bastante. Né? Nas negociações, fazer negociações claras, mostrar para a pessoa, ó, você está comprando esse objeto, ele está assim, está assado. Né? Nós e a verdadeira justiça que vem de dentro de nós. Em Obras Póstumas, no capítulo Liberdade, Igualdade e Fraternidade, Kardec argumenta com muita propriedade que nessa tríade, ou seja, liberdade, igualdade e fraternidade, a primeira condição a ser observada é a fraternidade, pois sem ela não se daria jamais a situação de liberdade e de igualdade entre as pessoas. Continuando o raciocínio. Bastante compreensível essa reflexão ao entendermos que, se não considero, aqui está dizendo o seguinte, completando, se eu não considero as pessoas, né, merecedoras da mesma misericórdia de Deus, dos mesmos benefícios que eu, e isso aí é um sentimento de fraternidade, é dividir, né, é você levar ao seu irmão um cadinho daquilo que você tem. Como é que nós vamos querer que a liberdade, né, e coisas muito maiores e melhores aconteçam na vida da gente? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 812, os Espíritos já dizem que os homens se entenderão quando praticarem a justiça. Resposta clara e assertiva, que não nos deixa nenhuma dúvida quanto à necessidade de desenvolver o sentido de justiça para todos, quem quer que sejam, onde quer que seja, face a qualquer situação. Então, assim, é justiça, né, para aquelas pessoas que a gente vê lá na televisão, que cometeram aqueles crimes hediondos, bárbaros, né? A democracia, por exemplo, é para todos, né? Da direita à defesa. Mas o pessoal bateu, quebrou, invadiu, não vai ser punido, não vai ser julgado a revelia, vai ser julgado, né, com todo o direito que ele tem. Então fala-se de democracia, não podemos falar de democracia sem falar de justiça, mas a justiça que eu quero para mim, eu preciso desejar para o outro também, né? Então isso aí são conquistas que a gente, com o passar do tempo, a gente vai assimilando isso e no exercício diário dos diálogos, das conversas, das negociações, a gente vai dando a nossa contribuição, mesmo que pequeniníssima, dessa justiça. Justiça humana, firmada na justiça das leis divinas, justiça no nosso cotidiano em relação a tudo e a todos que compõem a nossa vida, mesmo quanto aos menores eventos, as mais triviais atitudes do nosso dia a dia. Coisa pequena, coisa pequeniníssima. Né? Para nós é muito importante não deixar passar, ir lá e corrigir, você me desculpa, eu falei isso, eu fiz isso, eu tirei isso de você, né? É o sentiu por sentiu e o J por J, a gente não vai deixar passar nada, mas assim, é o que nós podemos fazer, viu, gente? É o que nós podemos fazer, não é exigir que o outro faça, eu vou trabalhar para que a justiça que eu desejo para mim, venha até mim com as atitudes que eu vou ter para o próximo. Eu trabalhando para o próximo, vai ser a lei de causa e efeito, da ação e reação, trabalhando no meu próprio benefício. Entendemos que quando Jesus diz que aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados, referia-se exatamente ao sentimento de justiça inato em todos os espíritos. Disposição essa que se pronunciará quando o senso moral também se desenvolver.
visto ser este também o quê? O senso moral, uma faculdade inata ao espírito. Então nós precisamos só de trabalhar para exteriorizar, para praticar tudo que Deus de bom colocou em nós. Na verdade, tudo que Deus colocou em nós é bom. Então nós só precisamos trabalhar para que isso torne-se um hábito na vida da gente. Pretender, como pretendemos ainda, que a justiça venha de fora para dentro, do alto para baixo, poderá jamais saciar a nossa fome e a nossa sede de justiça, pois que não brotou e vingou de dentro de nós, e desse modo, sem que vigore e resplandeça. Então, se não vier de dentro dos nossos corações, quando eu vejo que eu estou no trânsito, que o sinal já estava ali, a gente vê, você está lá andando, você sabe a hora que o sinal vai ficar amarelo. Você tem a obrigação moral de parar. Não é porque o sinal vai ficar vermelho, não. Porque já tem gente passando no sinal vermelho. E aí? A legislação, que está querendo dizer aqui é o seguinte. A legislação são os códigos que servem para nos direcionar. Mas é todo mundo que cumpre isso? É todo mundo que cumpre a risca isso? A gente está percebendo hoje, infelizmente. Mas eu, como motorista, eu já tenho isso dentro de mim. Um exemplo que eu estou dando, tá, gente? Que eu preciso parar no sinal amarelo, eu vou parar, mas não é porque o sinal está ali, não. É porque eu sei que é perigoso. Eu sei que é perigoso. Numa negociação, eu vou lucrar além do que eu deveria, naquele momento eu sei que está errado. Então isso não está em código escrito nenhum, não. Está onde? Está dentro de mim, porque quando a gente erra, a gente sabe que errou. Então, quando a gente começa a analisar mais profundamente essas nossas atitudes, essas oportunidades que aparecem na vida da gente, saindo um pouquinho do mecanismo e entrando mais dentro da vida contemplativa. O que é a vida contemplativa? Quando você para com o mecanismo e começa a analisar aquilo ali. Peraí, eu vou atender uma pessoa. Então, você atende aquela pessoa, você vai ouvir a solicitação daquela pessoa. E o que está certo? O que é o correto daquela situação? Vai ser assim, assim, assim. Tá bom para você? Tá. Então, é isso. Não é fazer as coisas mecanicamente, isso é um perigo. Isto é um perigo. Porque a gente erra às vezes, e assim, por distração, às vezes a gente erra porque a gente está mergulhado num hábito, num mecanismo, que a gente... Lembra do orai e vigiai? Nós precisamos de nos vigiar o tempo todo. E isso, meus irmãos, serve para tudo e para todos. Ele está dizendo indistintamente, para todas as atitudes, tudo que a gente vai falar, a gente se compromete, uma dica que você vai dar, você está se comprometendo, então se comprometa da melhor forma possível, né? Oriente da melhor forma possível. Vá trabalhar para ganhar apenas aquilo que você tem direito. O seu é o seu e o do outro é o do outro. As bem-aventuranças que Jesus trouxe para nós é a receita do bolo dele, como ele mesmo disse, como ele venceu este mundo, né? Como ele conseguiu deixar de caminhar pelo caminho do sofrimento, como a gente está hoje no aprendizado espiritual, com as dificuldades, e adquiriu grandes e maiores oportunidades de colaborar com Deus, de ser um pastor de Deus aqui na Terra.